Olá pessoal, vamos bordar com a Cleo. Hoje eu separei aqui para vocês uma folha de uma forma bem prática de fazer e que ela fica muito bonita e delicada. Faço o meu risco, tô usando a agulha número 7, só que tô usando 6 fiozinhos na agulha para vocês entenderem melhor o processo, mas vocês podem estar usando 3 fiozinhos da meada. Saio com a minha agulha do avesso pro direito. Faço um pontinho aqui para limitar o tamanho que eu quero fazer o biquinho da minha folha. Entro com a minha agulha do direito para o avesso. Fiz o tamanho que tem que ficar o biquinho da minha folha. Volto com a minha agulha e saio aqui do lado esquerdo, um pouquinho abaixo para formar o biquinho. Volto para o mesmo buraquinho. Saio com a minha agulha do outro lado, na mesma direção de altura. Entro no mesmo buraquinho. Volto com a minha agulha do lado esquerdo, saio um pouquinho abaixo do ponto que já tá. Vou no mesmo buraquinho. Lado direito, na mesma direção do lado esquerdo. Mesmo buraquinho, para formar o biquinho da minha folha. Olhando aqui, gostei do biquinho da minha folha, já tá bonitinho. O que que eu vou fazer agora? Vou sair com a minha agulha do lado esquerdo. Desço um pouquinho abaixo do que já tá aqui no centro, desço um pouquinho abaixo. Volto do lado direito na mesma direção. E vou pro mesmo buraquinho que eu deixei abaixo. Quando eu volto do lado esquerdo, entro no contorninho da folha, desço um pouquinho abaixo e vou pro outro lado, direito. Volto pro mesmo buraquinho. Então, quando eu faço esse movimento, que eu vou pro lado esquerdo, quando eu volto, eu desço um pouquinho. Aí, quando eu volto do direito pro meio, eu entro no mesmo buraquinho. E assim, eu vou trabalhando a minha folha de um lado e do outro. Quando eu chego aqui no final da minha folha, eu continuo fazendo, eu saio aqui da direita e eu entro no mesmo buraquinho aqui no final, para mim poder fazer o arredondadinho da folha e ela ficar cheinha e fazer esse contorno. Desse lado, vai diminuindo o tamanho. E aqui no meio, vem no mesmo buraquinho. Vou fazer desta forma. Ela vai ficar cheinha, dando umas saliência nessa parte de baixo, onde ela fica arredondadinha e o ponto bem cheinho. Para que minha folha fique com um visual bonito, aqui no meio, entro aqui no final, com um tom de verde
de uma outra tonalidade de verde. E posso estar fazendo ou ponto haste aqui no meio até o começo do biquinho, ou eu posso fazer um ponto chavão, que é um ponto reto. Saio na metade do meu ponto. Passo pro outro lado na mesma direção. E vou prender, ficando desta forma, para dar um visual para minha folha aqui no meio. Esse destaque deixa a minha folha bem natural. Espero que vocês gostem. Um grande abraço!